Ela correu para o hospital quando soube do acidente do marido, mas congelou ao descobrir quem estava com ele no carro. Naquela noite, Renata só queria acreditar que o destino estava sendo cruel e não justo. Mas a verdade é que, enquanto corria pelos corredores assépticos do Hospital São Lucas, uma parte dela já sabia. Sabia com a certeza fria que se instala na boca do estômago quando a intuição, por tanto tempo ignorada, finalmente grita. O som das sirenes do lado de fora parecia um eco distante do alarme que soava dentro dela, uma cacofonia de medo e uma suspeita terrível que ela vinha empurrando para o fundo da mente há meses. O cheiro de antisséptico invadiu suas narinas, mas não conseguiu limpar a sensação de que algo muito mais sujo estava prestes a ser revelado. Ela apertou a alça da bolsa com força, as juntas dos dedos ficando brancas. O uniforme de enfermeira, que normalmente lhe trazia uma sensação de propósito e controle, agora parecia uma fantasia frágil, incapaz de protegê-la do que estava por vir. Cada passo em direção à recepção era um passo em direção a um abismo que ela sentia se abrir sob seus pés. O recepcionista, um jovem com olhos cansados e um ar de quem já viu de tudo, levantou o olhar sem muito interesse. "Pois não, senhora." A voz dele era monótona, um contraponto cruel à urgência que rasgava o peito de Renata. "Marcelo Figueiredo," ela disse, a voz saindo mais trêmula do que pretendia. "Ele deu entrada... acidente de carro há menos de 1 hora." O nome dele, que por 10 anos fora sinônimo de lar, de segurança, de uma vida construída a 2, agora soava estranho em sua própria boca, como uma palavra de um idioma esquecido. O jovem digitou o nome no sistema, o som das teclas ecoando no silêncio tenso da sala de espera. "Sim, está na ala de emergência, sala 3. O médico já irá falar com a família." Família. A palavra a atingiu como um soco. Que tipo de família eles ainda eram? Uma união mantida por hábitos, por silêncios compartilhados e pela confortável inércia do tempo. Uma fachada que, ela temia, estava prestes a ruir de forma espetacular. Renata não se sentou. Permaneceu de pé, uma estátua de ansiedade no meio do corredor, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Ela observava a porta da sala de emergência como se pudesse ver através dela, como se sua força de vontade pudesse reescrever o que quer que estivesse acontecendo lá dentro. Cada minuto se arrastava com a lentidão de uma tortura. Pessoas passavam, enfermeiros corriam, o som dos monitores cardíacos criava uma trilha sonora constante e angustiante. Então a porta se abriu. Um médico alto e com uma expressão séria saiu procurando por alguém no corredor. Renata deu um passo à frente, a respiração presa na garganta. "Doutor, eu sou a esposa de Marcelo Figueiredo." O médico a olhou com compaixão. Aquele olhar profissional que tenta suavizar o golpe antes mesmo de ele ser desferido. "Senhora Figueiredo, seu marido está estável, mas o que a fez parar não foi o que o médico disse. Foi o que ela viu." Passando atrás dele, empurrada por 2 maqueiros apressados, outra maca seguia pelo corredor. Nela, deitada e com um corte na testa, estava Viviane Rocha, a vizinha simpática do apartamento 702, 2 andares abaixo. A mulher que sempre sorria no elevador, que pedia uma xícara de açúcar e elogiava o perfume de Renata. A mesma Viviane que há 3 dias disse que o marido de Renata era um cavalheiro por tê-la ajudado a trocar um pneu. Machucada, mas inconfundivelmente viva. O mundo de Renata inclinou-se sobre seu eixo. O ar ficou rarefeito, as vozes ao redor se transformaram em um zumbido indistinto. O médico continuava a falar sobre fraturas e observação, mas as palavras dele não chegavam a ela. A única verdade que importava estava ali, deitada naquela maca,
a prova viva de uma traição que ela, em sua negação deliberada, se recusara a enxergar. Eles foram resgatados juntos, no mesmo carro, no mesmo banco da frente. O chão não apenas sumiu sob os pés de Renata, ele se desintegrou, deixando-a em queda livre, no vácuo de sua própria ingenuidade. O rosto dela não se contorceu em raiva, não se desfez em lágrimas. Em vez disso, uma máscara de calma fria se assentou sobre suas feições. Era o tipo de calma que precede os maiores terremotos da alma. Era entendimento. O tipo de entendimento que não grita, mas que queima por dentro, silencioso e devastador, incinerando tudo o que um dia foi sagrado. Ela finalmente compreendeu os jantares tardios de Marcelo, as viagens de negócios de última hora, o distanciamento sutil que ele disfarçava com cansaço. Compreendeu os sorrisos gentis de Viviane, a forma como seus olhos sempre pareciam procurar por algo, ou alguém além de Renata. As peças do quebra-cabeça, antes espalhadas e sem sentido, agora se encaixavam com uma precisão brutal, formando a imagem grotesca da sua vida dupla. Naquele corredor de hospital, sob a luz fria e impessoal das lâmpadas fluorescentes, Renata não era mais uma esposa preocupada. Era uma espectadora, uma testemunha do acidente que não envolveu apenas metal retorcido, mas a colisão frontal de sua vida com uma mentira cuidadosamente construída. E pela primeira vez, ela se perguntou se o que mais doía era a traição em si ou a sua própria recusa em admitir que os sinais sempre estiveram lá, piscando em alerta, enquanto ela escolhia fechar os olhos e acreditar na tranquilidade de um mar que, sob a superfície, escondia um redemoinho traiçoeiro. 3 meses antes do som de metal se contorcendo e do cheiro de borracha queimada, a vida dos Figueiredo era definida por uma palavra perigosamente enganadora: tranquilidade. Para os amigos, para a família, para os outros moradores do condomínio de classe média alta onde viviam, Renata e Marcelo eram o retrato da estabilidade. Um casamento de 10 anos, sem os dramas e as paixões vulcânicas da juventude, mas com a solidez aparente de uma fortaleza construída sobre a rocha do tempo. Mas Renata sabia, no fundo da alma, que a fundação não era de rocha, mas de areia. Uma areia fina e movediça que cedia lentamente, grão a grão, a cada jantar consumido em silêncio, a cada boa noite dito sem um beijo, a cada olhar que se desviava rápido demais. A tranquilidade deles não era paz, era a ausência de conflito, o vazio deixado por uma guerra que nenhum dos dois teve a coragem de declarar. Ela trabalhava como enfermeira-chefe em uma clínica particular, uma profissão que exigia dela uma dose diária de empatia, precisão e a capacidade de manter a calma sob pressão. Ironicamente, as mesmas qualidades que a tornavam exemplar em seu trabalho a paralisavam em seu casamento. Ela analisava os sintomas da sua relação com a mesma racionalidade clínica: a febre da indiferença, a hemorragia lenta da intimidade, a atrofia da comunicação. Diagnosticava a doença, mas se via incapaz de aplicar o tratamento, talvez por medo de que a cura exigisse uma amputação dolorosa. Marcelo, por sua vez, era um contador em uma firma de auditoria. Um homem de números, de planilhas, de lógica fria e controlada. Ele administrava a vida como administrava as finanças de seus clientes, com eficiência, distanciamento e uma aversão a variáveis emocionais. As horas extras no escritório tornaram-se a desculpa padrão. Um escudo impenetrável contra as tentativas cada vez mais raras de Renata de se reconectar. Estou exausto, Rê. O fechamento do trimestre está me matando, ele dizia. E a frase, repetida à exaustão, perdeu o significado para se tornar apenas um som, a trilha sonora do afastamento deles. Os jantares eram o ritual mais doloroso. Sentados à mesa de jantar de madeira maciça que haviam escolhido juntos anos antes, em um tempo em que o futuro parecia um projeto compartilhado,
O único som era o tilintar dos talheres contra os pratos de porcelana. Era um silêncio denso, pesado, cheio de palavras não ditas e perguntas não feitas. Renata às vezes tentava preenchê-lo com trivialidades sobre seu dia, sobre um paciente difícil ou uma colega engraçada, mas as respostas de Marcelo eram monossilábicas, seus olhos fixos em algum ponto vago além dela. Ele não era cruel, não de forma ativa. Sua crueldade era passiva, uma negligência que corroía mais do que qualquer ofensa direta. Ele estava presente em corpo, mas sua mente, sua alma, há muito haviam se retirado para um lugar onde Renata não tinha acesso. Ela se sentia como uma astronauta flutuando no espaço, com o cabo que a ligava à nave-mãe tendo sido cortado, observando-a se afastar lenta e inexoravelmente até se tornar apenas um ponto de luz em uma imensidão escura e fria. O único elo que ainda os unia era o costume, a força gravitacional do hábito que os mantinha orbitando um ao outro, mesmo quando os planetas de suas vidas interiores já estavam a anos-luz de distância. E então havia Viviane. Viviane Rocha era como uma flor exótica e vibrante, plantada em um jardim de concreto. Ela se mudara para o prédio há cerca de 1 ano, uma mulher divorciada, sem filhos, com um sorriso que parecia permanentemente colado no rosto e uma simpatia que beirava o excesso. Ela era o oposto de Renata. Onde Renata era contida e observadora, Viviane era expansiva e performática. Seus cabelos loiros estavam sempre impecavelmente arrumados. Suas roupas eram sempre coloridas e justas. Seu perfume era sempre doce e perceptível a metros de distância. Ela aparecia nos corredores, no elevador, na garagem, sempre com uma gentileza estudada, uma frase neutra que, em retrospecto, soaria como uma provocação. Seu marido é tão educado, Renata. Sempre me ajuda com as compras. Um verdadeiro cavalheiro, ela dizia, os olhos brilhando. Ou, vi o Marcelo na garagem hoje cedo. Ele me deu uma carona até a oficina. O carro dele é tão confortável. Renata, condicionada a ver o melhor nas pessoas, apenas sorria de volta. Um sorriso educado, automático, sem jamais imaginar o tamanho e a sordidez que se escondiam por trás daquelas frases aparentemente inocentes. Ela via Viviane como uma vizinha prestativa, talvez um pouco solitária, e sentia por ela uma ponta de compaixão. Mal sabia que a compaixão deveria ser guardada para si mesma. Alguns casamentos não acabam com o estrondo de uma porta batendo. Acabam com o sussurro de gentilezas demais, vindas das pessoas erradas. A traição não se anunciava com gritos e acusações, mas se infiltrava silenciosamente, disfarçada de amizade, de cordialidade, de uma ajuda inocente no estacionamento. Marcelo, o homem que mal tinha energia para perguntar a Renata como fora seu dia, parecia ter um estoque inesgotável de cavalheirismo para a vizinha do 702. A energia que faltava em casa transbordava 2 andares abaixo. Renata sentia a mudança, mas não conseguia nomeá-la. Era como sentir uma corrente de ar frio em um quarto fechado. Você não sabe de onde vem, mas sente o arrepio na pele. O pressentimento de que algo está aberto, quebrado, exposto. Ela atribuiu a distância de Marcelo ao estresse, à crise da meia-idade, a qualquer coisa que não a obrigasse a confrontar a possibilidade mais dolorosa. A negação é um mecanismo de sobrevivência poderoso, um anestésico que permite que a alma continue funcionando mesmo quando o coração está sendo lentamente dilacerado. Em uma tentativa desesperada de reanimar o corpo inerte de seu casamento, Renata voltou a falar em filhos. A ideia que eles haviam discutido e adiado no início da relação ressurgiu como um último recurso, um desfibrilador para um coração que parava de bater. Marcelo, eu estava pensando... Talvez agora seja a hora, ela disse uma noite enquanto ele afrouxava a gravata, os olhos já vidrados na tela da televisão.
Uma casa maior, um jardim, um bebê. Ela observou o rosto dele, procurando por um vislumbre de entusiasmo, de conexão, qualquer coisa. Mas a expressão dele permaneceu fechada, impenetrável. Não é hora, Renata, ele respondeu, a voz desprovida de qualquer emoção. Com essa crise, o escritório exigindo tudo de mim, seria uma loucura. A recusa foi tão rápida, tão categórica, que doeu mais do que um tapa. Não era uma discussão, era um decreto, e naquele momento, uma pequena parte da esperança de Renata murchou e morreu. Naquela época, ela ainda acreditava que o amor era como um osso quebrado que, com paciência, gesso e tempo, poderia se consertar, voltar a ser forte. Ela ainda não havia entendido que alguns amores não quebram. Eles se dissolvem, apodrecem por dentro, até que não resta nada além de uma casca oca, pronta para desmoronar ao primeiro toque. O acidente de carro não foi o toque, foi a marretada final. De volta ao presente cáustico do corredor do hospital, o tempo parecia ter se dobrado sobre si mesmo. O vislumbre de Viviane sendo levada na maca, a lembrança dos sorrisos falsos e das gentilezas envenenadas, tudo se fundiu em uma única e lancinante epifania. O médico ainda estava ali, falando em um tom profissional e compassivo sobre o estado de Marcelo. Fraturas múltiplas na perna esquerda, uma concussão leve, mas ele está consciente e fora de perigo. Mas a voz dele era um ruído de fundo, a estática de um rádio antigo, enquanto a verdadeira música, uma sinfonia fúnebre, tocava dentro da cabeça de Renata. Ela a sentiu mecanicamente, os olhos vazios fixos em um ponto na parede branca. A enfermeira, dentro dela, registrava as informações clínicas. Mas a mulher, a esposa, estava em outro lugar, flutuando sobre os destroços de sua vida, observando a cena com uma clareza terrível e desapaixonada. Ela sentia uma estranha dualidade, como se seu corpo estivesse ali, firme e ereto, enquanto sua consciência se desprendia, tornando-se uma espectadora fria do seu próprio cataclismo. Senhora Figueiredo, você gostaria de vê-lo? Ele está um pouco sedado, mas pode reconhecê-la, o médico sugeriu, com a delicadeza de quem oferece um copo de água a alguém que acaba de ser sentenciado. Renata hesitou por um microsegundo. Ver Marcelo agora significaria confrontar o homem, a mentira, a traição personificada em um corpo quebrado. Significaria ter que fingir, que encenar o papel da esposa devotada e aliviada, um papel que se tornara cinzas em sua boca. Ainda não, ela respondeu, a voz surpreendentemente firme, desprovida de qualquer tremor. Eu preciso de um momento, posso aguardar aqui fora. Antes que o médico pudesse insistir, ela se virou com uma calma que não sentia e perguntou a uma enfermeira que passava. Com licença, os pertences do paciente da sala 3, Marcelo Figueiredo, onde eu posso retirá-los? A pergunta era prática, funcional, um reflexo de sua mente treinada para seguir protocolos. Mas por baixo daquela fachada de eficiência, havia uma necessidade visceral e sombria, a necessidade de provas, de confirmação, de tocar a materialidade da traição que até então fora apenas uma sensação, uma sombra. A atendente do setor de admissão, uma mulher de meia-idade com um ar de enfado burocrático, entregou-lhe uma grande sacola plástica transparente, selada com uma etiqueta de identificação. Dentro jaziam os artefatos mundanos da vida de Marcelo, agora transformados em relíquias de uma existência paralela. A carteira de couro gasta, o relógio de pulso com o vidro trincado pelo impacto, um molho de chaves e, por último, o celular. Um smartphone moderno, com a tela estilhaçada em um padrão de teia de aranha, mas ainda funcional. Renata pegou a sacola e caminhou até um canto mais isolado da sala de espera,
sentando-se em uma cadeira de plástico desconfortável que parecia dura e fria como a realidade que a engolia. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela rompia o selo e pegava o aparelho. Era o epicentro de tudo, a caixa preta que continha os registros do desastre, os segundos finais antes da colisão da mentira com a verdade. Ela o segurou, o metal frio e o vidro quebrado contra a palma da sua mão, sentindo o peso simbólico daquele objeto. Hesitou. Uma parte dela, a parte que ainda ansiava pela paz da ignorância, gritava para que ela o guardasse, para que não olhasse, para que se apegasse ao último fio de negação possível. Mas foi o próprio destino, com sua ironia cruel, que tomou a decisão por ela. Enquanto Renata encarava a tela escura, o aparelho vibrou em sua mão. Um zumbido elétrico que pareceu percorrer seu braço e atingir seu coração. A tela trincada acendeu-se, iluminando seu rosto pálido com uma luz fantasmagórica. E ali, no topo da tela de bloqueio, uma notificação de mensagem surgiu, clara e inequívoca, como um epitáfio para o seu casamento. Mensagem de Viviane. Cheguei, traz o vinho. O coração amarelo ao lado do nome era um detalhe tão banal, tão cotidiano e ainda assim tão obsceno. Era a pontuação de uma intimidade que não lhe pertencia, um símbolo alegre para a mais sombria das traições. O sangue pareceu sumir do rosto de Renata, deixando para trás um frio polar. O ar escapou de seus pulmões em um silvo silencioso. Não havia mais espaço para dúvida, para interpretação, para o benefício da dúvida que ela tantas vezes concedera a Marcelo. A prova não era mais uma suspeita, era um fato, iluminado em pixels e selado com um emoji. Com os dedos rígidos, movidos por um automatismo mórbido, ela pressionou o polegar no sensor de impressão digital. O aparelho, ainda reconhecendo a digital de Marcelo, desbloqueou-se instantaneamente, abrindo um portal para o inferno privado que ele construíra bem debaixo de seu nariz. O aplicativo de mensagens se abriu, revelando um histórico de conversas que se estendia por meses. Eram centenas, talvez milhares de mensagens. Renata rolou a tela para cima, o polegar deslizando sobre o vidro quebrado. Cada nova mensagem, um novo corte em sua alma. As conversas não deixavam a menor margem para dúvidas. Havia fotos trocadas em quartos de hotel, áudios com risadas cúmplices e sussurros que ela nunca ouvira em sua própria casa. Havia planos meticulosos para encontros secretos, desculpas ensaiadas, viagens de negócios que na verdade eram escapadas românticas para cidades litorâneas. Havia promessas. Promessas de Marcelo de que ele iria resolver as coisas, de que precisava de apenas mais um pouco de tempo, de que em breve contaria tudo a Renata e eles poderiam finalmente ficar juntos. Ele a descrevia para Viviane como uma mulher frágil, dependente, quase uma irmã de quem ele precisava cuidar, pintando um retrato distorcido e humilhante da mulher forte e independente que Renata sabia ser. Ela lia tudo, absorvendo cada palavra como um veneno lento. A dor era tão intensa que transcendia as lágrimas, transformando-se em uma clareza gelada, uma fúria silenciosa que começava a se solidificar em seu peito. E então ela chegou à última troca de mensagens, enviada poucos minutos antes do horário do acidente registrado na ficha de admissão. Viviane. Ansiosa por hoje, é o nosso começo. A resposta de Marcelo, a última coisa que ele digitou antes de seu mundo colidir com o de outra pessoa em uma estrada escura, era a frase mais devastadora de todas. Hoje é o dia. Ela nunca vai saber. A mentira tem pressa, e às vezes ela bate o carro antes de chegar ao seu destino. A ironia era tão brutal, tão poética em sua crueldade, que um som estranho escapou da garganta de Renata, algo entre um soluço seco e uma risada sem humor. Ele estava errado. Ela sabia de tudo.
e o universo, em sua misteriosa e terrível justiça, havia se encarregado de que ela soubesse da maneira mais espetacular e pública possível. Naquele momento, enquanto o hospital inteiro se movia em um esforço frenético para salvar a vida de Marcelo, Renata percebeu que a única coisa que ela precisava salvar era a si mesma. Sua sanidade, sua dignidade, o que quer que restasse de seu amor próprio. O casamento já estava morto há muito tempo. O acidente apenas assinara o atestado de óbito. O que se seguiu não foi o drama que as paredes daquele hospital estavam acostumadas a testemunhar. Não houve gritos rasgando o ar carregado de antisséptico. Não houve acusações atiradas como pedras, nem o choro convulsivo de uma mulher traída. O que aconteceu foi muito mais potente, muito mais assustador em sua quietude. Renata levantou-se da cadeira de plástico, o celular de Marcelo ainda em sua mão, agora um peso morto, um artefato inútil. Ela se moveu com uma graça deliberada, cada passo medido e firme, como se caminhasse sobre uma fina camada de gelo, ciente de que qualquer movimento brusco poderia fazê-la mergulhar nas águas gélidas do desespero que a aguardavam logo abaixo. A fúria, a dor, a humilhação, todas essas emoções incandescentes não se extinguiram. Em vez disso, elas se fundiram dentro dela, forjadas pela pressão em algo novo. Uma resolução fria e inabalável, dura como diamante. Ela não faria um escândalo. Dar a Marcelo e Viviane o espetáculo de seu sofrimento seria a última e derradeira humilhação. Sua dor era sua, privada e sagrada em sua agonia, e ela não a transformaria em entretenimento para os corredores de um hospital. Ela encontrou o mesmo médico de antes, que agora conversava com uma enfermeira perto do posto de enfermagem. Ele a viu se aproximar e sua expressão se suavizou em uma preocupação profissional. Senhora Figueiredo, está se sentindo melhor? Seu marido está sendo transferido para um quarto no 5º andar. Ele está acordado, perguntando pela senhora. A frase, que horas antes teria sido um bálsamo, agora soava como uma piada de mau gosto. Ele estava perguntando por ela. O homem que minutos antes de quase morrer declarou que ela nunca saberia de sua vida dupla, agora a requisitava, como se ela fosse uma constante, um porto seguro garantido em seu universo de mentiras. Renata apenas assentiu, o rosto uma máscara de serenidade. Obrigada, doutor. Fico aliviada que ele esteja fora de perigo, ela disse, a voz clara e sem inflexão. E então acrescentou as palavras que selariam o fim de uma era, ditas com a mesma calma com que se comenta o tempo. Ele vai precisar de muito tempo para se recuperar. Eu também. O médico a encarou, uma ruga de confusão se formando entre suas sobrancelhas. Ele sentiu o subtexto, a dissonância entre a calma dela e a situação, mas não conseguiu decifrar o enigma. Atribuiu à estranheza do choque, sem perceber que estava testemunhando não um colapso, mas uma coroação. A coroação de uma rainha que acabara de abdicar de um reino em ruínas. Renata não foi para o 5º andar. Em vez disso, ela desceu até a pequena floricultura que ficava no saguão do hospital, um oásis de cor e vida em meio à esterilidade do ambiente. Seus olhos percorreram as opções. As rosas vermelhas, símbolo de uma paixão que se revelara uma farsa. Os girassóis, muito alegres para a ocasião. As orquídeas, exóticas e exigentes como a amante dele. Seus olhos pousaram, por fim, em um buquê de lírios brancos, puros, elegantes e imponentes, as flores da inocência, da majestade, e, em algumas culturas, as flores que adornam os funerais. A escolha foi instantânea, instintiva.
Ela pagou pelo buquê e pediu à vendedora um pequeno cartão e uma caneta. Com a caligrafia firme que usava para preencher prontuários médicos, ela escreveu uma única e curta frase, sem assinatura, sem despedida, sem um pingo de emoção aparente. Cuide-se, Marcelo, como você nunca soube cuidar de mim. Cada letra era um prego no caixão do casamento deles. Com o buquê em uma mão e o cartão na outra, ela finalmente subiu ao 5º andar. Parou na porta do quarto 512, observando-o de longe. Marcelo estava deitado, a perna esquerda suspensa e engessada, o rosto pálido e arranhado, os olhos fechados sob o efeito dos analgésicos. Por um instante fugaz, uma pontada do que um dia fora amor a atingiu. A imagem do homem com quem ela dividira uma década, vulnerável e quebrado. Mas a sensação foi rapidamente suplantada pela lembrança das mensagens, das promessas sussurradas para outra mulher, da vida inteira de mentiras. Ele não era uma vítima ali, era o arquiteto de sua própria destruição. Sem entrar no quarto, ela entregou as flores e o bilhete a uma enfermeira que passava. Pode deixar isso na mesinha ao lado da cama do paciente, por favor? Da esposa dele. A enfermeira sorriu, um sorriso cúmplice, de quem vê um gesto de amor. E Renata retribuiu com um aceno de cabeça, a máscara de normalidade perfeitamente no lugar. Ela não esperou para ver a reação dele ao acordar e ler o bilhete. Não precisava. A mensagem não era para ele, não de verdade. Era para ela uma declaração de sua própria libertação. Enquanto se virava e caminhava para longe do quarto, o som dos monitores cardíacos que antes a angustiavam, agora parecia uma contagem regressiva para o início de sua nova vida. Cada passo pelo corredor polido era firme, resoluto. Ela não olhou para trás. Ao passar pelo posto de enfermagem, ouviu de relance 2 enfermeiras cochichando. A mulher do acidente, a do 514, acordou perguntando pelo homem do 512. Disse que eles estavam juntos. A fofoca hospitalar, rápida e impiedosa, já começava a tecer a tapeçaria da verdade. Renata sentiu um calafrio, mas não de vergonha. Era a confirmação de que sua decisão era a correta. O escândalo que ela se recusara a fazer aconteceria de qualquer maneira. Mas ela não estaria lá para ser a protagonista humilhada. Ela estaria longe, já no primeiro ato de sua própria história. Alguns juramentos de amor, feitos diante de um altar, acabam no mesmo lugar onde as promessas quebradas vão parar, na ala de emergência da verdade. Renata saiu pelas portas automáticas do hospital e respirou o ar frio da noite. O cheiro da cidade, uma mistura de poluição e vida, nunca lhe pareceu tão doce, tão cheio de possibilidades. Ela não era mais a senhora Figueiredo, a esposa preocupada. Ela era apenas Renata. E pela primeira vez em muito tempo, isso era mais do que suficiente. A partida de Renata do hospital não foi o fim de uma noite, mas o fim de uma vida. Nos dias que se seguiram, ela se moveu com a eficiência silenciosa de um agente secreto desmontando uma operação. Não houve anúncios dramáticos, nem telefonemas raivosos para amigos e familiares. Ela simplesmente desapareceu da vida que havia construído com Marcelo, com a sutileza de uma neblina que se dissipa ao amanhecer, deixando para trás apenas a umidade fria da ausência. Enquanto Marcelo se recuperava lentamente no quarto de hospital, alternando entre a dor física de seus ferimentos e a confusão crescente causada pelo silêncio de sua esposa, Renata orquestrava sua própria libertação. Ela contratou uma empresa de mudanças para um serviço de emergência no fim de semana, embalando 10 anos de vida em caixas de papelão com uma determinação fria e metódica. Cada objeto, os porta-retratos com sorrisos congelados no tempo, os presentes de aniversário, a louça do casamento, era um fantasma a ser exorcizado. Ela não chorou. As lágrimas pareciam um luxo, uma indulgência que ela não podia se permitir.
Em vez disso, canalizou sua dor em ação, uma energia cinética que a impulsionava para a frente, impedindo-a de olhar para o abismo que se abrira atrás dela. Em menos de uma semana, o apartamento que um dia chamara de lar estava vazio, exceto pelos móveis de Marcelo, e um silêncio que gritava mais alto do que qualquer acusação. Ela se instalou em um pequeno apartamento alugado do outro lado da cidade, um espaço impessoal e anônimo que lhe oferecia o santuário de que precisava. Ao mesmo tempo, solicitou uma transferência no trabalho. A clínica onde era enfermeira-chefe estava ligada a uma rede de hospitais, e ela usou sua reputação impecável e anos de serviço para conseguir uma posição na unidade de pediatria de um hospital maior, um lugar onde ninguém conhecia seu nome de casada, sua história, sua ferida. A pediatria foi uma escolha consciente. Lidar com a fragilidade e a resiliência das crianças, com a esperança pura e o medo cru de seus pais, era uma forma de se reconectar com emoções fundamentais, genuínas, longe da complexidade tóxica do mundo adulto que a havia despedaçado. Era um ambiente de cura, não apenas para seus pequenos pacientes, mas para ela mesma. Foi nesse novo universo de corredores coloridos e choros de bebês que ela conheceu André Salles. Ele era o médico-chefe do setor, um homem na casa dos 40 anos, com um sorriso cansado, mas gentil, e olhos que pareciam ver além da superfície das pessoas. André não era o tipo de homem que chamava a atenção pela aparência ou pela eloquência. Sua presença era calma, tranquilizadora, como uma árvore antiga que oferece sombra sem pedir nada em troca. Ele notou Renata desde o primeiro dia. Notou a competência silenciosa com que ela administrava sua equipe, a compaixão com que segurava a mão de uma mãe apavorada, mas notou, acima de tudo, a melancolia que se escondia no fundo de seus olhos. Havia algo nela, uma reserva, uma tristeza antiga que o tempo ainda não havia conseguido curar. Ele não fez perguntas invasivas. Sua abordagem foi lenta, gradual, construída sobre o respeito profissional e pequenos gestos de gentileza. Um café trazido durante um plantão exaustivo, um elogio sincero a uma decisão difícil que ela tomou, uma conversa casual sobre um livro ou um filme. Eles se aproximaram devagar, como dois sobreviventes de naufrágios diferentes que se encontram em uma ilha deserta, reconhecendo um no outro a mesma linguagem da perda e da sobrevivência. Enquanto a vida de Renata começava a florescer em um novo solo, a de Marcelo se transformava em um pântano. Ele recebeu alta do hospital e voltou para um apartamento que era um mausoléu de sua vida passada. O silêncio o recebia na porta, o vazio ecoava em cada cômodo. As roupas de Renata haviam sumido do armário, seus perfumes do banheiro, sua presença da cama, que agora parecia grande e fria demais. O bilhete com os lírios brancos ainda estava na sua mesa de cabeceira, uma sentença de morte para seu casamento, escrita com uma elegância que o desarmava. E havia Viviane. Após receber alta, ela desapareceu. A verdade sobre o acidente e a natureza de seu relacionamento com Marcelo se espalhou pelo condomínio com a velocidade de um incêndio. As gentilezas forçadas dos vizinhos se transformaram em olhares de reprovação, os sorrisos em sussurros maldosos nos corredores. Viviane, incapaz de suportar o ostracismo e a vergonha de ser a outra em uma história que terminara em desastre, simplesmente fez as malas e sumiu da cidade, deixando Marcelo para trás para arcar sozinho com as consequências sociais de seus atos. Ele, que sempre fora o homem controlado, o contador respeitado, tornou-se o adúltero do 902, o homem de quem todos desviavam o olhar no elevador. A solidão era um castigo muito mais cruel do que qualquer confronto. Marcelo tentou ligar para Renata dezenas, centenas de vezes. As chamadas iam direto para a caixa postal.
Ele enviou e-mails longos e desesperados, uma mistura de pedidos de desculpas, justificativas e súplicas, mas eles permaneciam sem resposta, perdidos em um abismo digital. Ele não sabia onde ela morava, onde trabalhava. Ela havia se apagado de sua vida com a precisão de um cirurgião excisando um tumor. Meses se passaram. A perna de Marcelo sarou, mas a ferida em seu ego e em sua vida social infeccionou. Ele perdeu o controle, a compostura, a fachada de homem bem-sucedido que tanto se esforçara para manter. Um dia, movido por um desespero que beirava a loucura, ele descobriu, através de um antigo colega em comum, onde Renata estava trabalhando. Com um buquê de flores caras nas mãos, ele foi até o hospital. Uma última e patética tentativa de reescrever o final da história. Ele a viu de longe, no pátio interno do hospital, durante o horário de almoço. Ela estava rindo, uma risada genuína, leve, que ele não ouvia há anos. Ela não estava sozinha. Ao seu lado estava André Salles. Eles não estavam se tocando, não havia nada abertamente romântico, mas a intimidade entre eles era palpável na forma como conversavam, na maneira como os olhos dela brilhavam ao ouvi-lo. Foi então que André disse algo e estendeu a mão, convidando-a para irem almoçar. Renata sorriu, um sorriso que iluminou todo o seu rosto, e aceitou. Naquele exato momento, Marcelo, parado do outro lado do pátio com suas flores inúteis, entendeu. Ele não a havia perdido para aquele homem. Ele a havia perdido muito antes, em cada noite silenciosa, em cada mentira sussurrada, em cada momento em que ele a fez sentir-se invisível. Aquele médico não era a causa de seu fim, era a consequência de suas escolhas. Observando-a se afastar, a silhueta dela desaparecendo ao lado de outro homem, Marcelo sentiu o peso esmagador de sua perda. Ele não perdeu apenas uma esposa. Ele perdeu a paz dela, a luz dela, a parte de si mesmo que só existia quando refletida nos olhos dela. E essa era uma perda da qual ele nunca, jamais se recuperaria. O tempo, que antes fora um inimigo, um contador regressivo para a implosão de sua vida, tornou-se o maior aliado de Renata. Ele não curou a ferida. Feridas como aquela nunca cicatrizam por completo, mas a ensinou a conviver com a marca, a transformá-la não em um símbolo de dor, mas em um mapa de sua própria força. Passaram-se 2 anos desde a noite em que ela correu para o hospital, esperando encontrar um marido ferido, e em vez disso, encontrou a si mesma. A vida que ela construiu desde então não era uma continuação da anterior, mas uma existência inteiramente nova, plantada em um solo diferente, nutrida por uma luz diferente. A relação com André floresceu com a beleza serena das coisas que não são apressadas. Não era a paixão febril e possessiva que ela confundira com amor em sua juventude, mas algo muito mais profundo, uma parceria baseada em admiração mútua, em silêncios confortáveis e na alegria simples de compartilhar o peso e a leveza da vida. Ele amava a mulher que ela era, não a ideia de quem ela deveria ser. Amava sua força, que ele via não em grandes gestos, mas na calma com que ela enfrentava o caos diário da pediatria, e amava sua vulnerabilidade, que ela revelava não em lágrimas, mas em momentos raros em que seu olhar se perdia no horizonte, revisitando um passado que ele nunca a pressionou para nomear. A conclusão desta jornada não se desenrola em um cenário dramático, mas na mais sublime das banalidades. Uma tarde de outono, o céu pintado em tons de laranja e violeta. Renata e André caminham de mãos dadas por um parque, as folhas secas estalando sob seus pés. Não há uma conversa importante, apenas a presença um do outro. Em um determinado momento, eles param perto de um lago, onde algumas crianças jogam pão para os patos. Uma menina, de não mais de 5 anos, tropeça e cai, começando a chorar mais pelo susto do que pela dor. Antes que André, o pediatra, pudesse reagir,
Renata se aproxima com a calma que se tornara sua assinatura. Ela não a levanta. Ajoelha-se ao seu lado, ficando no mesmo nível e diz em voz baixa: "Que susto, não é? O chão às vezes nos surpreende." A menina, entre soluços, assente. Renata continua: "Sabe o que a gente faz quando o chão nos derruba? A gente respira fundo, assim, e depois usa toda a nossa força para levantar de novo, um pouquinho mais forte do que antes." Ela ajuda a menina a se levantar, limpa a poeira de seus joelhos e, com um sorriso, a envia de volta para seus pais. André observa a cena, e o amor em seus olhos é uma declaração mais poderosa do que qualquer poema. Ele não viu uma enfermeira ou sua parceira. Ele viu a essência de Renata, a mulher que transformou a própria queda na sabedoria para ensinar os outros a se levantarem. O sol dourado do entardecer banha o rosto de Renata enquanto eles retomam a caminhada. Ela não parece mais jovem, nem livre de preocupações. Pelo contrário, há em seu rosto as linhas finas da experiência, a profundidade de quem conheceu a dor de perto. Mas há, acima de tudo, uma paz inabalável. Uma serenidade que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que ela é capaz de enfrentá-los. Ela não é mais uma vítima da história de outra pessoa, é a autora soberana da sua. Em outro ponto da cidade, em seu apartamento impecavelmente limpo, mas estéril como um quarto de hotel, Marcelo olha pela janela, observando o mesmo pôr do sol. Ele se reergueu financeiramente, mudou de emprego, mas sua alma permanece em escombros. Seu celular vibra. É um alerta de calendário que ele, em algum ato de masoquismo ou esquecimento, nunca apagou. Aniversário de casamento, 13 anos. Um sorriso amargo e vazio toca seus lábios. Ele não sente raiva, nem mesmo tristeza. Sente apenas o peso fantasma de uma vida que poderia ter sido, uma felicidade que ele segurou nas mãos e deixou escorrer por entre os dedos por pura negligência. Ele não perdeu Renata para um acidente ou para outro homem. Ele a perdeu para si mesmo. Ela correu para aquele hospital, achando que o amor de sua vida tinha morrido em um acidente. Mas, naquela noite, sob as luzes frias da verdade, ela descobriu que o que morreu foi a ilusão. E, às vezes, a morte de uma bela mentira não é uma tragédia. É o nascimento de uma vida inteira de verdade. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria? Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todas as nossas histórias. E clique aqui para assistir mais uma história surpreendente. Obrigado e até a próxima.